Hoje, dia 9 de... Aliás, 9, estou olhando 9, estou olhando 9 horas. Hoje, dia 27 do 9, dia 27 de setembro de 2020, estamos nós aqui dando início a esse estudo bíblico, a escola bíblica dominical, como nós falamos, como nós carinhosamente chamamos, nossa escola bíblica no lar, tá bom? Você é o meu convidado. Desde já eu peço para que você participe do nosso estudo bíblico, compartilha o nosso estudo bíblico, tá bom? Para que possa chegar, na medida do possível, até outras pessoas aí, e outras pessoas também serem abençoadas. Deus abençoe a Fê, Deus abençoe também a Kátia, um abraço para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, te amamos em Cristo. Bom, vamos lá para o nosso estudo bíblico. Hoje nós estaremos aprendendo da parte de Deus a respeito da Nova Jerusalém. Nós comentamos sempre a respeito daquilo que Jesus falou lá em João capítulo 14, vou preparar um lugar, né? E ele disse que quando ele for, Deus abençoe também minha irmã Maria Antônia, um abraço para ti, querida, te amamos em Cristo. E nós comentamos também que quando Jesus foi preparar esse lugar, ele disse que quando ele fosse preparar, ele voltaria, né? Quando esse lugar estivesse totalmente preparado e totalmente liberado, né? Ele diz que voltaria para que onde ele estiver, aliás, nós pudéssemos estar também. Porém, essa data, esse tempo em que ele voltar, ele disse assim que o Pai, né, quando perguntaram para ele a respeito desse momento, tanto da restauração quanto a respeito de todas as coisas, ele disse assim, olha, não compete a mim, não compete a vocês, mas somente ao Pai ele tem essa data, esse tempo. Porém, Jesus falava em um momento que ele não estava sendo glorificado, né? Aliás, no momento que ele não havia subido ao Pai, né? Depois ele disse, me dá todo o poder nos céus e na terra, mas aí então logo, minutos depois, ele subiu para a glória. Então, possivelmente, Jesus tenha esse conhecimento sim, claro, porque recebeu de volta todo o poder, toda a autoridade, o qual ele havia se esvaziado, né? Ele se esvaziou de sua glória, então algumas limitações ele tinha, né? Se fez como homem, enfim. Porém, depois que Jesus foi glorificado, então também aí já passa a ser uma outra história, né? Então tá. Então vamos para o nosso estudo bíblico então, só para familiarizar você, tá bom? Só para deixar você um pouco por dentro, tá? E Deus abençoe, bom dia aos amados que estão chegando aí conosco e seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Hoje aula de número 6, do dia 27 de setembro de 2020, tá bom? E semana passada eu parei explicando para os irmãos a respeito da questão da epístola. Eu disse para os irmãos a respeito do que é uma epístola. De repente algumas pessoas comentam assim, abra sua Bíblia na epístola de Pedro, na epístola de Judas, né? Na epístola de Tiago. Algumas pessoas ficam, uma epístola, o que será que esse negócio de epístola, né? Eu disse para você o que significa epístola, mas eu vou começar já esse estudo bíblico também comentando a respeito do que significa epístola, tá bom? Segundo o dicionário bíblico, epístola significa ou refere-se a cartas escritas pelos apóstolos direcionados às primeiras comunidades cristãs, porque as igrejas não tinham nomes, a Igreja Batista Assembleia Quadrangular, não tinham nomes, eram igrejas cristãs. Então, essas epístolas, essas pequenas cartas eram direcionadas a essas igrejas e elas tinham o nome de epístolas, né? Refere-se também a um texto lido ou um texto contado, tem o nome de epístola, tá bom? Então, cada vez que alguém falar para você, abra na epístola, ou se alguém falar para você o que é epístola, você já sabe aí o que significa epístola, tá bom? De repente alguém fala uma coisa para a gente não quer perguntar para não ficar chato, a gente fica meio que assim, o que será que é, né? O que será que é? O que será que significa isso? Então, aqui você vai aprender assim muita coisa. E alguma coisa que você tiver dúvida, tá bom? Coloca aí na barra de comentário, a gente vai estar comentando com você, tá bom? Então tá. Então, falando em epístola, né? Eu queria que você, aqui da epístola de Pedro, quando nós lemos, que fala a respeito de um propósito divino para a criação, nós paramos bem aqui, está escrito assim, olha, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, e quem habita ali a justiça, né? E por isso, então amados, aguardando essas coisas, procurai dele, desejais, né? Dele também, né? Para que nós venhamos a ser encontrados, ser achados, imaculados e irrepreensíveis em paz, ou seja, sem pecado, sem mancha, sem ruga, né? Como que representa o pecado, representa o mau testemunho também, tá bom? Então tá, olha só, então Pedro nos mostra justamente isso, né? A respeito do propósito da criação, né? E que o propósito da criação, né, é nos fazer ser parecidos com Deus, é sempre esse, tá?
Porque quando o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né, ele criou a sua imagem ali, parecida com quem? Parecida justamente com ele, né? Ali vivendo em harmonia, tanto com a natureza, como também ali em família, né? Adão e Eva e a família toda ali. E, então esse é o propósito de Deus, tá bom? Sem ira, sem contenda, sem essas coisas aí, tá? Então tá. Agora eu quero ler com você o que está escrito em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66. Livro de Isaías, capítulo de número 66 da palavra de Deus. Isaías, não sei se você vai procurar, mas se você for procurar, fica aí um pouco depois de Salmos, tá bom? Um pouco depois aí de Provérbios, né? Fica depois aí de Cantares. Você vai encontrar aí Eclesiastes, né? Você vai encontrar aí o livro do profeta Isaías, capítulo de número 66. Hoje, basicamente, nós vamos ficar aí na questão, né, da Nova Jerusalém. Hoje a gente vai ficar um pouquinho nesse trecho aí, tá? E se você não compartilhou, compartilha aí, tá bom, irmãos? Para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas que a gente puder, tá bom? Você encontrou aí Isaías capítulo 66? Então tá. Isaías capítulo 66, no versículo de número 22, está escrito assim: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros e diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os seus descendentes, ou os descendentes de vocês, e o seu nome. Então é muito importante, é muito interessante você guardar essas palavras aí, porque a gente vai trabalhar hoje um pouquinho justamente nessas palavras, tá? Nessa questão do fato, né, de ser duradouro, né, e do fato também de a gente falar assim a respeito de nome, né? Porque hoje a gente vai tirar várias dúvidas, né, de várias pessoas a respeito justamente disso, tá? De nome escrito no livro da vida. Algumas pessoas têm dúvidas até mesmo. Olha só, isso é muito importante, tá? Isso é muito, aliás, extremamente importante na vida do cristão, tá? Do cristão que entregou o dia, né? A vida, aliás, essa pessoa que um dia entregou sua vida para Jesus. Isso é extremamente importante. Por que, irmãos, eu falo assim? Porque muitas pessoas, elas têm dificuldade em saber, em entender. Eu estou falando com você aqui, estou olhando para baixo, estou procurando, achei pasta de downloads. Eu baixei aqui uns fundos musicais, baixei agora. Que a gente pode usar no YouTube e não tem problema lá, acaba não dando problema na nossa conta, né? Deixa eu ver que fundo é, se não for um fundo assim legal, eu tiro fora. Mas enfim, como eu comentei com vocês, a respeito de muitas pessoas ouvirem a seguinte pergunta: pastor, eu já ouvi muito isso, talvez você já tenha ouvido também. Pastor, meu nome foi escrito uma vez no livro da vida. Pode ser que ele seja tirado do livro da vida, ou escrito uma vez, escrito para sempre? De repente, os mais entendidos aí podem dizer assim: ah, pastor, mas isso eu sei de letra. Sim, eu louvo a Deus porque você sabe de letra, mas existem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então é interessante a gente passar para todos, porque algumas pessoas elas não têm essa facilidade, tá? Então nós trazemos o conhecimento justamente para isso. Então, justamente para esse grupo de pessoas, a gente está facilitando, né? Eu talvez estou fazendo perguntas aqui que talvez você gostaria de fazer, e talvez você não tenha encontrado alguém que você possa fazer, tá? E deixa eu falar uma coisa para você. Algumas pessoas comentam até mesmo: pastor, mas tem pergunta aí, pastor, que sei lá, pastor, umas perguntas assim me atravessada, eu tenho assim umas dúvidas. Irmãos, não existe pergunta tola, não existe pergunta boba, não existe. Se é dúvida para você, também é interessante para nós que você pergunte, para que a gente venha abrir o conhecimento, trazer o conhecimento até você, tá bom? Guarda isso no teu coração. Toda dúvida não é bom a gente ter no coração, mas é bom, isso pode impedir a gente de entender outras coisas. Então, toda dúvida é como na escola. É formado de princípios, muitos estudos na escola, né? Quando a gente não entende uma base aqui, o professor pode estar falando 1 milhão de coisas, a gente não vai entender, porque a gente não entendeu essa base aqui, que tem ligação com todas as outras. Então, é muito interessante a gente poder estar perguntando, a gente poder estar se esclarecendo aí sobre muitas coisas, tá? Olha só. Então, quando fala assim a respeito de nomes apagados do livro da vida, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas olha só,
Os céus e a terra, eles serão purificados e restaurados pelo fogo. Os cristãos esperam ansiosos por esse momento. Irmãos, quando nós falamos em os céus restaurados pelo fogo, eu não estou falando, tá? Às vezes você vê um grupo de pessoas, por exemplo, que às vezes chega na casa, né, de alguém e fala assim, a gente vai viver aqui para sempre, né? Porque vai viver aqui com 144 mil, eles vão passar com o Senhor na glória e nós vamos ficar aqui na terra. Eu não estou falando a respeito disso, tá bom? Isso aí, na verdade, eu não estou aqui, eu estou aqui na igreja, então minhas coisas estão lá dentro de casa. Não tem um lugar ainda apropriado para a gente estar fazendo estudo juntamente com o nosso material. Mas eu mostrei para os amados o que significa seita semana passada, né? Na terça-feira passada, no estudo bíblico de Atos. Então, não estou falando a respeito daquilo que seita, é tudo aquilo que vem de encontro à palavra de Deus, que fere princípios de Deus e que muitas vezes tentam colocar como doutrinas bíblicas, na verdade não são. Isso é considerado uma seita. Tem outras definições, mas eu vou explicando de uma maneira bem simples, bem básica. Seita significa isso aí, tá? Então, não estou falando a respeito de seitas, mas estou falando assim a respeito o fato de nós reinarmos aqui. Quando eu falo sobre isso, nós estamos falando sobre o milênio, porque depois nós estaremos aí na Nova Jerusalém, reinando com Cristo. Onde Cristo estará, nós estaremos. A Bíblia fala que todos nós estaremos juntos, tá bom? Então não vai haver separação aí no final dos tempos. A partir do momento que nós subirmos no arrebatamento, nós estaremos sempre com o Senhor, tá bom? Então, quando se fala a respeito da terra ser purificada, né, nós estamos falando purificada pelo fogo. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso aí, tá bom? O apóstolo Pedro, ele fala sobre faz esse comentário. Eu estou falando com você que estou procurando essa referência aqui, eu já quero passar ela para você. Em Zacarias também comenta sobre esse assunto, o fato de a terra ela ser purificada pelo fogo. Pastor, a terra ser purificada pelo fogo? Sim. Eu vou ler com você aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu vou colocar essa referência aqui para você, tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E olha só, irmãos, na íntegra aqui, tá bom? Eu estou fazendo um negócio aqui ao vivo, que eu não tinha nem preparado esse versículo, tá? Mas como a gente está falando sobre esse assunto, eu vou... Capítulo 3, versículo 7. Eu vou estar colocando aqui para você. Então, eu estou presenteando você, né? E olha só. Então, vou colocar aqui para você. 2 Pedro, aliás, capítulo de número 3. Bom, vou colocar a referência aqui para você, diretamente aqui no Facebook, tá? Para você ser abençoado. Olha só. Vai uma referência para você. Postei. O versículo em cima com a referência embaixo. Chegou a hora que chegar. Pronto. Chegou até você. Onde eu vou ler aqui agora, tá? Deus abençoe, nossos irmãos estão chegando aí, tá bom? Bom dia, graça e paz seja com todos. Você viu aí o versículo bíblico? Então tá. Eu vou colocar aqui no meu estudo também, para você ter ideia, como nós improvisamos algo, nem no meu estudo tinha, tá? Então eu vou estar colocando aqui para você também, colocando aqui para mim também, no meu estudo bíblico, pronto, colei aqui para mim também. Então tá. Agora eu vou ler para você, embora já esteja escrito aí, tá? Mas eu vou ler para você. 1 Pedro, capítulo 3, versículo... Aliás, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7 estão escritos as seguintes palavras. Olha só. Está escrito assim: e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando aqui sobre Noé, né? Sobre a arca de Noé e o mundo. Deus abençoe, minha irmã Vera Zanin. Um abraço para ti, querida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dá um abraço também no meu irmão Luiz, tá? E também está falando aqui sobre o Noé, né? Na época de Noé, o mundo foi destruído, né? E por causa da desobediência do povo, aquilo, como nós comentamos, foi uma espécie de juízo de Deus para o mundo, tá? E aí continua dizendo o versículo 7 de 2 Pedro, capítulo 3. Está escrito assim: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo. Ou seja, por que reservados pelo fogo? Porque a terra, ela foi amaldiçoada por Deus, né? A terra foi amaldiçoada pelo Senhor. E a terra sendo amaldiçoada pelo Senhor, ou seja, o que nós entendemos? Porque a terra ela foi amaldiçoada. Então, aquilo que nós comentamos, o pecado passou pelo céu, vai haver novos céus. O pecado entrou no Éden,
É como que o Éden tivesse sido recolhido por Deus para um outro tempo. E o pecado entrou na terra, porque a terra foi amaldiçoada por Deus por causa da desobediência do homem, né? Então, a terra ela vai ser renovada, vai ser purificada, então, por isso precisa ser purificada. Então, nós entendemos que, por onde passa o pecado, já falei sobre isso no estudo anterior, vai ser renovado, precisa de uma renovação. Como o nosso corpo, por exemplo, foi contaminado pelo pecado, o próprio salmista, no Salmo de número 51, diz, olha, eu fui concebido em pecado, desde o ventre da minha mãe. Ou seja, então o nosso corpo também vai precisar passar por esse processo de purificação. Nós sim recebemos algo, recebemos parte disso, uma proporção disso, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. O Espírito Santo, né, está fazendo esse processo de purificação nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela nos purifica, também está escrito sobre isso, tá bom? E os momentos que nós temos com Deus, ele traz, de certa forma, essa purificação nos ajuda, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, de justiça e do juízo, nos afastando, de certa forma, do pecado, mas nós recebemos, isso é só uma parte daquilo que vai acontecer, é só uma parte. Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, eu vou ler com você, e não tinha preparado isso também, mas não tem problema, mas eu vou ler com você o que está escrito em 1 Coríntios, que é ao vivo é assim mesmo, a gente traz versículo na hora, enfim, por isso que eu gosto do estudo bíblico, tá bom? 1 Coríntios, capítulo de número 13, lá no capítulo que Paulo fala sobre amor, olha só, fala a respeito de um versículo muito legal que tem antes, que eu vou procurar e colocar para você também, tá bom? E eu vou colocar alguns versículos aqui, uns têm relação com o que eu estou falando, outros eu vou colocar porque eu amo muito, eu vou colocar aqui para você, tá? Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, eu vou colocar aqui para você alguns versículos, tá? Olha só, coloquei, chegou até você. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo de número a partir do versículo de número, cadê minha Bíblia? Apaguei minha Bíblia aqui, vê se pode. Não tem problema, eu separo outra aqui. A partir do versículo de número, deixa eu colocar aqui, tá? A partir do versículo de número 11. Então, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11 da palavra de Deus. Bom, se encontrou aí. Bom, mesmo você não encontrando, claro, tá indo direto no Face, você pode ler direto aí, tá? Mas eu vou ler com você, eu vou dizer para você o que eu gosto, do porquê eu gosto, mas de certa forma tem relação, né? Eu não tinha assim acrescentado, mas de certa forma tem uma relação com o nosso estudo bíblico e com o assunto também, tá? Então está escrito assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei de lado as coisas de menino, ou deixei para trás. Aqui ele falando a respeito de um tempo em que ele não tinha maturidade cristã, espiritual, porque ele era um fariseu, seita dos fariseus, e fazia arte, né? Fazia besteira, fazia simplesmente aquilo que as pessoas falavam, sem estar realmente consciente, e sem ser consciente realmente daquilo que ele falava. Era inconstante. Ele queria matar cristão e tal, não queria nem saber a respeito de princípio, mesmo sendo ele, supostamente, dizendo ele ser cristão, né? Ou, aliás, sendo ele religioso, vamos dizer assim, como é que um religioso pode matar? Então, você vê que foge até mesmo, né? Os fariseus e os sacerdotes da época mandar matar e autorizar matar. Então já foge. Então era menino, né? Ouve falar sobre uma coisa errada e vai e faz. Então você vê a inocência até onde vai. Mas enfim, quando passei a ser homem, deixei de ir para trás as coisas de menino. Quando ele passou a ter maturidade cristã, foi o encontro ali que ele teve com Jesus, caiu a ficha, ele entendeu o propósito, né, para a vida dele. É como, por exemplo, quando nós passamos uma certa idade na vida, nós passamos a tomar atitudes inteligentes que o nosso pai às vezes pede para que a gente seja algo assim, e a gente diz, não pai, então tudo bem, se o senhor quer que eu seja tal coisa, então eu vou ser para a tua honra, tá? E não era um propósito meu, mas eu vou ser para a tua honra e tal. Então Paulo justamente, ele recebeu o chamado do Senhor, mesmo sendo penoso, mas recebeu o chamado do Senhor para a sua vida. Então nesse chamado que Paulo recebeu da parte do Senhor, então o que aconteceu? Houve uma mudança no propósito da vida de Paulo. Paulo era um perseguidor, mesmo sendo perseguido, ele assumiu esse chamado da parte de Deus e passou a ser um pregador do evangelho, mesmo sendo perseguido, ele passou a ser um pregador. E é por isso que ele fala, quando passei a ser homem, deixe de lado as coisas de mim. Por que o homem? Porque o homem ele tem uma envergadura, né? O homem ele tem uma estrutura, ele tem uma resistência. Mesmo ele recebendo ali alguns confrontos, algumas afrontas, ele permanece, porque tem um propósito, ele tem firmeza.
Justamente isso. Ele recebeu muitas afrontas durante a pregação do Evangelho, durante a vida cristã, mas ele permaneceu firme. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, para a gente ter ideia realmente de como aconteceu aí na vida do apóstolo Paulo, tá? Então, olha só. Agora, aí vem naquele versículo que eu quero falar com você. Agora vemos, pois, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, entra no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas em reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Por que Paulo está falando isso? Porque na época, o espelho, ele estava fazendo a comparação com aquilo que ele conhecia na época, e aquilo que eles tinham entendimento na época, tá? Porque muitas coisas foram aperfeiçoadas assim. Mas vamos voltar para a época. Antigamente os espelhos, eles não eram exatamente como os nossos hoje. Você olhava e via perfeitamente, assim, detalhe. Ou tem espelho que hoje, se o cara olha, ele enxerga até os poros, né? Então, mas antigamente não, era meio que assim embaçado, ele não enxergava tão claramente como nos dias de hoje. Por isso que ele usa e faz essa comparação. João, ele faz bastante essa comparação no livro do Apocalipse, quando muitas coisas são reveladas. Ele compara como, né? Porém, ele tinha um certo conhecimento na época, então muitas coisas ele não conhecia e muitas coisas ele não tinha acesso, às quais hoje nós temos acesso. Então, é por isso que Paulo fala sobre isso. Então, olha, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, ou seja, não entendemos as coisas tão claras como elas são. Mas nós o veremos face a face futuramente. Agora conheço em partes. Por quê? Porque ele não via claramente, ele repete parte disso. Então conhecerei plenamente. Aí ele volta a falar sobre o versículo anterior. Plenamente, da mesma forma como plenamente sou conhecido. Ou seja, ele diz assim como o Senhor me conhece, assim eu também o conhecerei. Ou seja, face a face nós o veremos. Tá? Nós o veremos. Então, é coisa maravilhosa a palavra do Senhor revelando para cada um de nós, tá bom? E aí então ele diz, entra naquilo que muitas pessoas falam, né? Quando muitas pessoas falam de dons, né? Estudamos já sobre isso também, esse versículo eu gosto muito também. E muitas pessoas falam de dons, esse dom é maior que tal, o dom de falar em línguas é maior que profecias, é maior que tal, é maior que revelação, é maior que interpretação, é maior que aquele que sobe nas paredes, é maior que o que grita, o que pula, o que reteté, enfim, irmão, deixa eu falar aqui para você. Bíblia, eu gosto de Bíblia, irmão, tem gente que gosta de falar, eu gosto de falar o que está escrito na Bíblia. E agora, pois, assim permanecem 3 coisas, entre todos os dons, né? Diz o capítulo 12, na sequência aqui, tá? A gente está no meio de onde Paulo fala sobre dons, porque ele falou sobre dons do 13, do 12 ao 14, nós estamos no 13, olha só. Mas olha só, e ele está falando, já falou alguma coisa sobre ordem no culto, mas olha só. Agora permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então, o maior de todos os dons é o amor. Não é falar em línguas, não é sapatear, não é revelar, não é correr, não é plantar bananeira, não é... O maior de todos esses dons é o amor. Guarda isso no teu coração. Por que muitas pessoas não pedem amor no coração, irmãos? Porque quem ama sofre pelo outro. Jesus diz, ninguém tem maior amor que esse. O maior de todos os dons, Jesus estava revelando ali para os seus discípulos, tá? E revelou e mostrou para nós. O maior de todos os dons, Deus expôs, ali foi exposto de Deus em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus, ele amou o mundo, Deus expressou o maior sentimento que existe, o maior dom que existe, o Senhor expressou. E através do amor de Deus, ele deu a vida eterna para todos aqueles que quiserem, tá? Então tá. Então olha só, vamos voltar aqui para o assunto, senão a gente vai, né, passear por outros lugares aí. Então, os céus e a terra foram purificados e restaurados, né? Aliás, serão, né, purificados e restaurados pelo fogo, né? Como nós comentamos, como nós lemos aí, tá? Ou seja, então os cristãos, eles esperam ansiosamente ali por esse tempo aí, tá bom? Então, como nós lemos aí em 2 Pedro 3,13, né? E estão aguardando, né? Justamente sobre isso, né? Ou seja, nós estamos aguardando, né? Mas ele será purificado ali pelo fogo, tá? O tempo foi destruído. Tá, vou ler para você aqui, olha, 2 Pedro 3, 6, 7, né? Posso ler para você? Então tá, ó. Primeira, 2 Pedro capítulo 3, pastor, aguardando, sim, eu não sei se eu coloquei, não lembro se eu coloquei, mas eu vou colocar aqui para você.
2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz o seguinte, está escrito as seguintes palavras. 2 Pedro... Opa, coloquei duas vezes. Bom, vai lá. Acabei colocando duas vezes, me perdoa. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Vamos lá. Está escrito assim: e pela água, o mundo, né, daqueles que foi submerso, a lei sim, falei a respeito do juízo, né, e agora existem ali, então elas são reservadas para o fogo por o dia do juízo, né? Se fala também a respeito da tribulação, entra nesse contexto, porque vai entrar já nessa questão de uma espécie de um juízo. A tribulação vai ser um juízo sobre aqueles que rejeitaram, negaram Jesus, e também um tratamento para os judeus, que o Senhor Jesus tem um propósito com ele lá depois da tribulação, depois dos 7 anos, quando Jesus vai se manifestar somente no período desses 7 anos, que vai ser lá no Monte das Oliveiras, onde ele vai vir sobre os montes, onde está escrito aí sim que todo olho verá, tá bom? O Filho do Homem, tá bom? Então tá. Então, como nós entendemos, né? E nós, então, precisa existir ali, então, claro, o que, irmãos? O mesmo sentimento, né? Que há em Cristo Jesus, nós entendemos, nós sabemos muito bem disso, tá? Então, o sentimento que Jesus teve a respeito das almas, né? O sentimento que Jesus teve a respeito do desejo de passar e gastar, não vou chamar de gastar, vou chamar de investir tempo com Deus, esse precisa existir, tá? O desejo de estar na casa do Senhor. Jesus, tem gente que não tem desejo de estar na casa do Senhor. Por exemplo, havia, embora fosse Jesus o Filho de Deus, mas todo sábado você vê Jesus na sinagoga, né? Você vê Jesus no templo, enfim. Pastor, Jesus no templo, sim, aquela passagem lá que diz que Jesus virou a mesa lá e catou o chicote, né, que eles estavam comerciando, desceu o chicote lá, os comerciantes, enfim, ele estava no templo. Jesus ensinava onde? Ele ensinava também nas sinagogas. Então, o desejo dele estar no templo, né? E, por exemplo, a primeira ministração de Jesus ali nas sinagogas foi no sábado, onde o Espírito veio, está escrito em Lucas capítulo 4, onde os discípulos o Espírito Santo veio e trouxe ele do deserto, né, depois da tentação, e ele voltou para a cidade, e então ele foi para a sinagoga e começou a ensinar ali, pegou o livro da lei, aquele que está escrito, foi dado a ele, aliás, e ele leu aquilo que estava escrito em Isaías 61, tá bom? Se cumprir aquela palavra nele, né, para aquele momento, tá? Ou seja, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus precisa existir em nós, tá bom? Porque nós precisamos ansiar estar na casa do Senhor, precisamos ansiar, desejar participar ali então dos momentos com Deus, tá? Nós precisamos desejar a vida de Jesus, precisamos amar as pessoas, não odiar, tá bom? Aquele que odeia não é de Deus, tá bom? O ódio não vem de Deus, isso é do diabo, tá bom? Isso é do diabo, isso é do cão lá do inferno, não vem da parte de Deus, tá? A contenda, contrita, fofocas, rebeldias, rebeliões, isso é tudo parte do diabo, não vem da parte de Deus, tá bom? Lá em João, capítulo de número... Epístola de João. Agora, você já sabe o que é epístola, né? Epístolas são cartas. Se você ler, por exemplo, as cartas de João, ele define muito bem, embora João seja visto como o apóstolo do amor. Quando a gente lê as epístolas de João, é muito interessante. Por quê? Porque João ele fala justamente sobre isso, tá? Ele fala justamente sobre o fato de existirem os filhos de Deus e justamente os filhos do diabo. É interessante que João ele faz assim o seguinte: ele faz uma comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são esse grupo, são os filhos de Deus, né? E os filhos do diabo são esse grupo aqui. Então é interessante, tá? É muito interessante nós sabermos a respeito disso. Aquele que odeia o irmão, por exemplo, ele é considerado, sabe como? Ele é considerado como um homicida, ou seja, aquele que mata é considerado como homicida. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que nós somos chamados para amar, nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para trazer a comunhão. Olha só, eu estou falando e estou fazendo minhas pesquisas aqui. Eu estou lendo aqui, olha só. Estou lendo o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz e odeia o seu irmão, continua nas trevas. Tá. Eu estou falando assim porque nós estamos falando sobre novos céus e sobre nova terra, tá?
Então, para entrar no novo céus, nova terra, irmãos, para fazer parte de tudo isso, nós precisamos ser renovados. Então, o ódio é das pessoas lá do mundo, tá? É de pessoas que não conhecem a Deus. Pastor, mas essas palavras assim estão muito fortes. Eu vou ler para você, depois que eu ler, eu vou postar aí, tá bom, no comentário, para você ler também, para você, juntamente comigo, para a gente caminhar junto nisso aí, para você ver como só coisa nova vai entrar lá. Aquilo que é velho vai ficar do lado de fora. Infelizmente, o Senhor não veio para isso, tá? Não veio para essas pessoas, tá? Pessoas que não querem nada com nada, tá? Então, eu vou ler para você, olha só. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Versículo 10 do capítulo 2 de 1 João. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele, aliás, quem ama seu irmão, né, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o príncipe desse mundo cegou o entendimento dessa pessoa. Porque está nas trevas, né? Porque as trevas o cegaram. Filhinhos, essas coisas escrevam, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, para aquele que entregou a vida para Jesus e não odeia o seu irmão, aquele que ama a palavra e por isso ama o seu irmão também, o pecado dele é perdoado, tá? Quando ele vive nessa luz, tá bom? Nessa comunhão, tá? Não faz rebelião, então vive nessa comunhão. Então o pecado dele foi perdoado, tá? Por causa do nome de Jesus, graças ao nome de Jesus. Porque eles escrevam, né? Para que vocês conheçam aquele que é desde o princípio, tá? E enfim, para aquele que é desde o princípio, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, essas coisas vos escrevo para que vocês vençam o maligno. Então eu vou colocar aqui para vocês essas referências que eu li aqui para vocês, tá? Então, por que, irmãos, eu falo isso? Porque se você ler as cartas de João, tá? Se você ler as cartas de João, você vai ver que são justamente, ele busca o quê? Qual é o foco aqui de João? Ele busca mostrar pessoas que elas são renovadas por Cristo, tá? Pessoas que elas receberam esse processo de renovação, tá? Então, se elas foram renovadas por Cristo, o que acontece? As coisas velhas não vão fazer parte da vida dessa pessoa, ou seja, vai acontecer justamente, eu estou colocando aqui esse versículo, tá? Mas mesmo eles não estando aqui embutidos, eu vou colocar esses versículos que nós estamos lendo. Eu estou colocando, incluindo, ao vivo é assim mesmo, eu estou incluindo ele justamente nesses estudos bíblicos, onde fala a respeito de pessoas novas, né? E fala muito mais que isso na carta de João aqui, na epístola de João, tá bom? O senhor fala sobre cobiça, sobre filhos de Deus e filhos do diabo. O pastor fala sobre isso, sim. A carta de João fala justamente sobre os filhos de Deus e fala justamente sobre os filhos do diabo, tá bom? Então, é muito importante a gente conhecer sobre essas duas características, tá? É muito interessante a gente conhecer essas características de pessoas, porque, irmãos, tudo no meio do cristianismo, principalmente nesse fim de tempos, vai se manifestar. Lá em Salmos, de número 91, diz que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 vão cair à nossa direita, mas nós não podemos ser atingidos, tá? Por palavras erradas, seja de quem for. Não, mas tal pessoa é de confiança. Esquece essa confiança. Tem princípio bíblico isso? Tem fundamento bíblico isso? Então vamos analisar na Bíblia se isso realmente tem um princípio, se tem um fundamento, se tem base, se está escrito realmente, se é tudo isso. Então nós vamos conversar com aquele que é líder espiritual sobre nós, nosso pastor, o nosso líder mesmo de grupo, se isso realmente tem princípio, tem base, tem fundamento. Então nós vamos dar um crédito para isso sim. Fora isso, irmão, ser enganoso é do diabo, não vem de Deus, tá? Só para você ter ideia, eu nem ia ler sobre isso, que está aqui na minha frente, então eu vou acabar lendo. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, tá? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive praticando o pecado, sabendo que é errado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus, de forma que sabemos que são filhos de Deus, né?
E quem são os filhos de Deus? Aliás, e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus e também não ama seu irmão. Irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu vou colocar esse versículo aqui para você, porque talvez no nosso tempo, tá? No nosso tempo, irmãos, muitas pessoas às vezes têm provado isso. Talvez você até tenha ouvido algo assim desse tipo, dessa natureza. Isso é uma palavra assim muito forte. Pastor, essa palavra é forte. É forte, irmãos, eu sei, mas mais forte que isso, tá? Mais forte que isso, nós entendermos que às vezes, infelizmente, irmãos, pessoas que às vezes provaram do dom celestial, né, acabam infelizmente, né, permanecendo no pecado, né, e acabam de certa forma valorizando mais o pecado do que as coisas de Deus, tá? É aquilo que nós ouvimos na pregação ontem à noite. Se você não ouviu a pregação ontem à noite, entra lá na nossa página no Facebook, você vai ouvir a pregação de ontem à noite, tá? Eu não estou gravando, acabei não gravando, mas a partir de hoje eu vou transmitir para o Facebook e vou gravar as pregações. E todas as pregações vão para o meu canal no YouTube. E para que você assista pregação por pregação. Eu vou editar, vou colocar legenda, fazer um negócio bem legal para abençoar a tua vida. Então, olha só. Então, nós entendemos que os filhos de Deus, eles são, mas os filhos do diabo também eles existem e estão no nosso meio. Trigo e joio, como nós falamos lá, né? Jesus diz que estão misturados, principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos. Olha só. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, ou seja, então nós conhecemos quem são os filhos de Deus, que falam a verdade, que amam e permanecem na verdade. E nós sabemos quem são os filhos do diabo, porque eles não amam, eles odeiam, fofocam, se rebelam e falam de maldade, de malícia, levantam calúnias, né, inflamações, tá bom? Coisas injustas contra os da igreja, contra os de Deus e contra seus liderados. Então, quem são os filhos do diabo? Por quê? Porque eles não praticam a justiça, por isso eles não procedem de Deus, eles não são de Deus e eles não amam o seu irmão. Eu não vou nem falar mais nada, então você tem ideia disso, tá bom? Pastor, mas que tipo de coisa tem que ser então, pastor? Que negócio que tem que ser? Ótimo, então nós vamos ler aqui, aí vem no versículo que eu já havia separado. Esse sim, eu já havia separado. Eu falei os 10 já que não tinha separado, mas esse versículo sim eu já havia separado, olha só. Irmão, depois você pode requisitar comigo, se você quiser, depois do estudo bíblico, eu vou dar esse presente para você. Depois que nós terminarmos esse estudo bíblico, eu vou passar para você, se você quiser, você manda para mim, tá? Eu vou mandar no teu zap, no teu WhatsApp. É em texto, fica tranquilo, não é pesado, tá? É em texto. Então eu vou passar para você todos os comentários que eu fiz nesse estudo bíblico. Todos os dias, eu marco aqui, estudo do dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Eu marco, eu separo, estudo do dia tal, aula tal. Eu vou mandar para você todas as aulas no último estudo bíblico, então fica atento, tá? É importante você acompanhar. Vou mandar todos os comentários que eu fiz, porque eu escrevo meus comentários para não esquecer, às vezes eu acrescentar alguma coisa, mas eu escrevo todos os comentários meus, digito eles. Eu tenho todos os versículos bíblicos aqui postados no meu estudo, nos meus comentários, tá? E eu vou passar eles para você. No último estudo bíblico, lembra eu, tá? Mas eu vou estar passando tudo isso para você, se você quiser, tá? Dia após dia, eu carinhosamente vou fazer isso para você, tá bom? Você que ama a palavra de Deus, você quer aprender de Deus, ou de repente você fala assim, pastor, posta só no Face lá eu consigo ler tudo. Tudo bem, eu posto lá sim, nas minhas páginas lá, pastor Paulo Farias, também Igreja Batista Shalom, eu posto lá para você, e posto no meu principal aqui também, se você quiser só lá, eu posto lá para você, aí você vai ter acesso também, claro, sem problema, tá? Mas depois que a gente terminar esse estudo bíblico, eu posto justamente tudo isso para você, tá bom? Então tá. Então olha só, que tipo de sentimento tem que haver em nós? Aí é interessante, olha só. Que haja, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós sempre lemos esse aqui. Nós cantamos essa música aqui, tá? Ontem mesmo nós louvamos ao Senhor com essa música. Quando diz, abre mão da sua glória, a música do Davi Silva, né? Nome sobre todo nome, fala sobre esse versículo aqui, tá? Foi extraído desse versículo aqui. Está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, né? Isso seria como ele se apegar, ser igual a Deus.
mas esvaziou-se a si mesmo. Olha só, ele fez isso consigo mesmo, ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua glória, né? Então, ou seja, ele abriu mão da sua glória, né? Ele esvaziou-se a si mesmo e visto, ali, eu estou lendo Filipenses 2:6, tá? E vindo a ser servo, né? Se fez homem e tornando-se semelhante aos homens, porque nasceu de mulher. E sendo encontrado em forma humana, porque assim ele nasceu, humilhou-se a si mesmo, claro, ele desceu o degrau, né, de glorioso para forma ali de homem, né, de carcaça humana, né, e se parecendo com a criatura, né, enfim, humilhou-se a si mesmo e obedeceu até a morte de cruz. Não vou comentar, senão eu vou ficar aqui comentando um tempão, porque eu gosto de comentar. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11, tá? Então tá, fica aí versículo bíblico para você, tá bom? E, pastor, mas esse versículo aí você não vai passar para a gente? Tá, então tá, você pode meditar na tua casa então, tá bom? Passar esse versículo aí para você, você que gosta de meditar. De repente, se você falar assim, pastor, é muito versículo que você coloca aqui, não tem problema, eu não ponho, você fica à vontade, eu não ponho. Mas assim, eu coloco aqui no Facebook, porque no Facebook não pesa no seu celular. Você só vai abrir, Facebook é algo independente. Quando você abre no WhatsApp, aí ele entra para a sua memória. Se você só ver, se você não abrir, tudo bem. Agora, se você abre o texto, quando você abre texto no seu WhatsApp, ele não baixa para o seu WhatsApp, é só visualizado, tá? O seu WhatsApp, texto, você não consegue baixar diretamente assim. Você vai ter acesso, mas ele não baixa diretamente para você, a não ser que você copie e cole em algum aplicativo, em alguma coisa que você tenha aí, algum Word, de repente você tenha diretamente no seu aparelho, e aí sim você vai ter acesso direto, mas aí é outro procedimento, tá? Belezinha. Então, já lemos aqui a respeito de como é que precisa ser o nosso sentimento, ou seja, então o sentimento de uma pessoa restaurada, né, ali do mundo de Deus. Então, por nós amarmos o mundo de Deus, nós amarmos as coisas de Deus, então esse sentimento precisa ser restaurado, né, como nós falamos, ou seja, no milênio, né, no reinado de Cristo aqui, esse novo céus, essa nova terra, essa Jerusalém que vai ser descida até mesmo sobre, como diz o livro do profeta, né? Vai descer sobre a antiga Jerusalém, os montes vão ser retificados, vão ser aplanados, né? E no CD do Davi Silva, Manifestação dos Filhos de Deus 1 e 2, ele fala bastante sobre isso, tá? Sobre restauração, sobre novos céus, nova terra, sobre o tempo nosso, né? Depois também na manifestação dos Filhos de Deus, ele tem um CD que fala, e o tema é a Companhia de João Batista, ele fala bem sobre isso também, ele explana bastante sobre esse assunto, é tudo muito bom, tá bom? Belezinha, então, novos céus, nova terra, né? A igreja de Jesus Cristo, ela tem sido perseguida durante muito tempo, nos nossos tempos também não é assim. Pastor, mas isso é só no tempo? Não, no nosso tempo também a igreja é perseguida, também pastores são perseguidos, também pessoas que são liderança da igreja também são perseguidas no dia de hoje, tá bom? Hoje filhos do diabo também se levantam, como naquela época, na época de Jesus, como na época dos profetas, como também na época ali dos apóstolos, como ali na época dos heróis da fé, tá bom? Filhos do diabo se levantavam para confrontar as pessoas que são de Deus. Na nossa época, também não é diferente. Quantas pessoas você já viu falando mal de pastores que são de Deus? Nós conhecemos. Quantas pessoas? Várias pessoas. Isso é perseguição. Tanto preconceito como também perseguição, tá? Quantas pessoas você já ouviu levantando calúnia, porque depois você chegou perto dessa pessoa, você viu que não era bem assim. Então, a perseguição e a calúnia também, você vê que isso é um preconceito também. Isso é contra aquela pessoa que faz isso, é uma pessoa anticristã, é uma atitude de anticristo, é uma raizinha do anticristo está nela, tá? Então, são pessoas que não são de Deus, você pode ter certeza disso, tá? Então, Hebreus, capítulo de número... Ou seja, deixa eu continuar fazendo meu comentário. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela tem sido perseguida ao longo da história. E como o livro de Atos é um livro aberto, não fechou ainda, ele continua em nós, então a perseguição continua. Mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo de Deus.
porque aqueles que não são de Deus já vão ficar para o lado de fora de uma vez, porque é isso que eles querem mesmo, e as pessoas que são de Deus, elas vão subir para vão subir para as bodas do Cordeiro a princípio, vão estar lá no arrebatamento, vão reinar com Cristo maravilhosamente, tá bom? Eu vou ler para você o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos do 36 ao 39. Carta aos Hebreus capítulo 11, versículos do 36 ao 39 da palavra de Deus está escrito assim: outros enfrentaram, aqui está falando a respeito dos heróis da fé, tá bom? Das aflições que eles passaram, tá bom? Então eu vou ler para você. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 36. Outros enfrentaram açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, hoje postos à prova, tá bom? Guarda isso no teu coração. Mortos a fio da espada, andaram errantes pela perseguição, porque foram muito afrontados, e a gente se vê no meio de muitos assim até mesmo, tá bom? Vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha só, pessoas de Deus que se levantam pela causa de Deus, mesmo assim elas não olham para as aflições da vida, mas elas olham para o seu propósito, para o plano que o Senhor preparou para elas, tá bom? Olha só, olha o que está escrito. Eles não olham para esse tipo de coisa, mas eles olham para frente. Olha só o que está escrito: o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, e pelas cavernas e pelas grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Irmãos, de repente você pode pensar assim: pastor, mas então Deus falhou, porque Deus prometeu o negócio aí, mas Deus não deu para eles. Mas como é que não receberam aquilo que Deus havia prometido a eles? Como é que esse negócio aí, pastor? Então Deus prometeu, mas eles não receberam, não é? Tá, então para você ler um pouquinho melhor, eu vou colocar aqui também. Sim, exatamente isso que você leu. Por quê, irmãos? Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Quando nós oramos a Deus e nós buscamos alguma coisa da parte de Deus, às vezes a pessoa fala assim: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não me ama, Deus... Sabe, porque às vezes Deus não abençoa ele de uma maneira como a pessoa gostaria, então a pessoa pensa tudo isso. Mas eu vou falar uma coisa para você, irmãos: se Deus não fez isso aqui para você, isso aqui, sabe por quê, irmãos? É porque Ele está preparando isso aqui, ó. Se Deus realmente não abençoou você nessa proporção, é porque Ele está preparando isso aqui para você, coisa muito maior para você. Aquilo que o olho não viu. De repente a pessoa pensa assim: pastor, mas eu queria paz. Irmãos, poxa, Jesus falou que nesse mundo a gente vai ter aflição. Então a gente ter paz no mundo é quase impossível. A gente pode ter paz dentro de nós, mas fica tranquilo, porque você pediu a paz, aqui Ele te deu a paz. Aqui parece ser algo talvez não tão grande como você gostaria de receber, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus tem uma paz infinita para você no dia da glória, no dia da vinda do Senhor. Como eu já disse, às vezes você ora pedindo isso aqui, uma paz simplesmente, e está preparando coisa infinita para você, coisa maravilhosa, tremenda, coisa que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Então por isso que eu comento, muitas vezes a gente pede algo tão pequeno e Deus dá coisas tão grandes para nós, né? Aquilo que diz um versículo, eu volto nisso, irmãos, um versículo que eu amo muito, um versículo que eu amo muito de coração. É uma palavra que está escrita na carta aos Efésios. Eu estou procurando aqui na minha Bíblia. Efésios, capítulo de cada clique que você ouve, ouviu, né? Então é uma página que eu passo, que eu procuro aqui um versículo bíblico. Efésios, capítulo de número 3 e no versículo de número 20 da palavra de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo de número 20, está escrito assim, olha só, Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Irmãos, o que eu falei para você? Às vezes a pessoa pede, busca coisinha pequena, e o que Deus ele é capaz de fazer? O que Deus está preparando muitas vezes? Infinitamente mais. Vai aí para você esse versículo bíblico aí. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você pensa isso aqui, Deus faz isso aqui.
Você pede isso aqui, Deus faz coisas grandes, gigantescas na nossa vida, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmão, isso é tremendo, isso é palavra poderosa da parte de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e é justamente isso que Ele quer e Ele tem programado para fazer nas nossas vidas, e é esse Deus realmente que nós queremos. Ele só pede que nós venhamos a crer, Ele pede que nós venhamos a esperar, Ele pede que nós venhamos a permanecer nele, permanecer no seu poder e permanecer na sua palavra. Então tudo isso é muito bom. Tudo isso para quê, irmãos? Para esse lugar novo que Ele foi preparar para cada um de nós, né? Novos céus e nova terra é aquilo que nós estamos estudando, né? Sobre a nova Jerusalém, tá bom? Então, com a restauração de todas as coisas, né? Esses novos céus e nova terra aí, não vai haver lembrança das coisas passadas. Ou seja, quando ele fala a respeito de lembrança das coisas passadas, ele está falando, irmãos, a respeito de tristeza. A tristeza, ela não vai permanecer ali em nós, ela vai ficar para trás. Embora aquilo que nós comentamos, parte das nossas vidas, né? Parte de nós, por exemplo, ela vai ver um outro sentimento em nós. Por exemplo, nós vamos lembrar de muitas coisas, mas olha só, por exemplo, a Bíblia diz que nós vamos assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, mas como é que nós vamos saber de Abraão, Isaac e Jacó? Na hora, sendo que, ou seja, nós, com a nossa mente aqui, nós sabemos que é Abraão, Isaac e Jacó, sabemos que são homens de Deus. Então nós vamos lembrar desses homens de Deus e vamos estar assentados ali juntamente com eles, os patriarcas, Davi e tudo mais. Então, quando nós falamos assim, por exemplo, olhamos para a Bíblia, naquilo que diz assim, das coisas que vão ser trazidas na mente, que vai ser renovada, dessa renovação que nós, Deus abençoe nossa irmã Lúcia Alves, também chegou conosco, nosso irmão Antônio Marcos, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, um abraço para vocês, tá? Então, quando nós falamos a respeito disso, nós falamos a respeito da coroa que nós vamos receber, por exemplo. Por que nós vamos receber uma coroa? Porque nós vencemos. Então, por exemplo, se tudo, por exemplo, for apagado da nossa mente, do que nós vamos... uma coroa na minha cabeça, tá, mas por que a coroa? Porque você venceu. Venceu o quê? Então, não que nós não venhamos a nos lembrar daquilo que nós passamos, mas nós vamos ter um corpo transformado, renovado, e ele não vai se entristecer por coisas tais, porque ele vai passar por um processo de transformação, de renovação. Hoje nós nos entristeceremos. Futuramente, nosso corpo vai ser renovado e transformado, nós teremos novos sentimentos. Novos sentimentos, sim, como por exemplo, relação conjugal. Só para você ter ideia, só estou dando exemplo, então não vou entrar nesse assunto. Por exemplo, quando perguntaram para Jesus, o homem morreu, aquela galerinha lá que não acreditava, sabe, sobre essa renovação, eles acreditavam que quando ressuscitassem lá, cada um ia ser exatamente como é aqui, né? E disseram para Jesus, deram um exemplo, claro, tentando pegar Jesus, mas eles acreditavam nisso, né? Jesus falou assim, vocês erram por acreditar dessa forma, tá? Eles falaram assim para Jesus, Senhor, como será, Senhor? Não? Porque, quando fala a respeito desse negócio aí de mulher casou com não sei quem, porque olha só, porque eles tinham a seguinte palavra na lei, se o sujeito casar com a pessoa, com a mulher, aliás, se a mulher estiver casada com o sujeito e ele morrer, o irmão dele vai ter que assumir essa mulher aí, tá? E se esse morrer, o outro vai ter que assumir, e sucessivamente assim, vai ter que dar descendentes para ela. Ou seja, o que nós entendemos? E aí, então, eles criam nisso, né? Então, olha só, vou contar para você a história, o desfecho agora, entrar na história daquilo que eles acreditavam. Perguntaram assim para Jesus, Senhor, olha só, havia uma mulher, ela era casada com uma pessoa, com um camarada lá. E esse sujeito morreu, e ela casou com seu irmão, e esse morreu, casou com outro irmão, e assim foi por 7. Os 7 irmãos casados, por fim, esse último morreu, por fim, essa mulher morreu também. Chegaram na glória lá, como é que vai ser esse negócio aí? Mulher de quem que ela vai ser? E aí que Jesus falou, quando vocês erram nisso, vocês estão errando nesse negócio aí. Porque quando vocês chegarem na glória, quando vocês chegarem no reino de Deus, não vão se casar nem se dar em casamento, mas serão como os anjos. O que ele está falando? Ele está falando de desejo carnal, aquilo que nós falamos. Teremos uma mente e o corpo tudo renovado, vamos receber novo corpo e nós teremos novos sentimentos também, tá bom? E as pessoas que forem para a perdição, para o lado esquerdo, forem desprezadas, elas vão estar exatamente com o corpo mesmo, o corpo atual. Eles vão sofrer dor, vão ter sentimento, vão de perda, de tristeza, de angústia, tudo que é ruim. Mas aqueles que forem com Cristo vão receber um novo corpo, corpo glorificado, tá bom? Então tá. E então vamos continuar falando ali, vamos entrar então nessa questão diretamente de Nova Jerusalém.
quando nós falamos a respeito de Nova Jerusalém, irmãos, nós estamos falando de uma cidade celestial, né? Uma cidade ali que Jesus foi preparar para cada um de nós. Olha só, irmãos, eu gostaria que esse estudo bíblico que ele tivesse em média de 1 hora de duração. E nós estamos aqui transmitindo ao vivo, deixa eu ver com quanto tempo. Eu não consigo ver por aqui, vou ter que sair da página. Eu vou sair da página, depois eu entro de novo, só para eu ter ideia de quanto tempo eu estou aqui. Eu não estou conseguindo ver quanto tempo eu estou aqui, mas eu creio que já está quase 1 hora. Eu não estou vendo quanto tempo eu estou aqui no ar juntamente com vocês, tá? Não estou vendo. Mas não tem problema não, vamos lá. Vamos voltar para a nossa transmissão. Quando for umas 10h20 mais ou menos eu termino. Então, irmãos, voltando para cá, olha só. O que nós entendemos quando nós falamos sobre Nova Jerusalém, né? Olha o avião está passando, vai interromper um pouquinho aqui. Agora debaixo do aeroporto, né? Mas olha só, então quando nós falamos sobre Nova Jerusalém, nós voltamos para cá, nós remetemos para aquilo que Jesus falou, João capítulo 14, eu vou preparar um lugar, né? João capítulo 14, eu vou ler aqui para você, só vou ler para você, tá? Vou colocar dessa vez não, porque para não ficar muito cansativo para você, para não ficar muito carregado aí também de coisas. João capítulo 14, verso 1. Eu vou pedir para o meu assistente ler, pode ser? Vou pedir para o meu assistente trabalhar um pouquinho, então ele vai ler para você aqui agora, meu assistente, tá? Vamos lá. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Entendeu? Então, ou seja, então nós entendemos que esse lugar, essa preparação, você viu? Tem até assistente, que negócio aqui, tecnologia aqui é de ponta. Então, irmãos, nós entendemos que Jesus foi preparar um lugar, né? Nós entendemos muito bem disso, e esse lugar aí que, né, chamamos, né, da Nova Jerusalém, né? E justamente aquilo que diz lá em João capítulo 14, de número do 1 ao 3, né? Ou seja, ele foi preparar um lugar sim, porém, assim que ele der o comando de vós, né, nós estaremos para nós desfrutarmos daquilo que Jesus vai preparar. O pessoal antigo falava que em casa que é casa, né? E justamente, olha só, então ele está aí de noivado conosco, né? Jesus de noivado conosco, quando assumimos o compromisso com Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, uma espécie de uma aliança, e essa aliança é que traz a fidelidade de Deus para as nossas vidas e nos faz ser aceitos por Deus, tá bom? Através dessa aliança que nós fizemos, ele refez uma aliança que foi rompida no Jardim do Éden, Jesus refez nessa aliança, assume, eu vou chamar de uma espécie, vou simplificar aqui, vou falar de um compromisso de um noivado. Então, quando ele nos chamar para as bodas do Cordeiro, porque você sabe, né? Quando se fala em noivado, é um relacionamento maneirado, é um relacionamento de palavras, tá bom? De fidelidade, tá bom? Um vai mostrando o outro realmente que é a pessoa decente, que quer o melhor, e começa o processo de construção de casa, de comprar. Noivado, irmão, não é esse noivado que o pessoal faz no mundo lá fora não, tá bom? Uns chamam de namorido, outros chamam de é meu namorado, mas é meu marido. Não, isso é coisa do mundo lá fora, tá? Quando eu falo de noivado, esse noivado é relacionamento que a gente tem com Cristo, é um relacionamento sadio, um relacionamento limitado, tá? Onde não se entrega na sua totalidade. Então Jesus vai se mostrar realmente como ele é e quem ele é. A Bíblia chama de núpcias. Núpcias, o que é núpcias, irmão? É lua de mel. Justo isso que eu falei para você. Tem pessoas que vai para as núpcias aqui no namoro já, né? Conheceu num dia, no outro dia está nas núpcias, está desfrutando lá. Então, irmãos, esquece. Isso aí é coisa do mundo, coisa passada. Você vê como é coisa da carne? Por isso que Jesus vai fazer de nós novas criaturas. Então, nós vamos participar das núpcias ou das bodas do Cordeiro, como se chama. Ou seja, estava aqui, ele vai chamar a noiva para o casamento. E nesse casamento, lembrando que Jesus era judeu, então todo o tratamento será ali como uma espécie de judeu. O casamento do judeu durava 7 dias, né? Ali o noivo sustentando a noiva e os convidados durante 7 dias. Justamente ali, nós vamos estar 7 dias representando 7 anos. Lembra que Jesus falou? Um ano para Deus é como 1000 dias é como um ano. Então,
ligado nisso também, tá bom? E você pode até ver, por exemplo, lá na bodas de Caná da Galileia, em Evangelho de João, capítulo 2, quando se fala que o vinho acabou, né? Claro que acabou por 7 dias, mano, para manter um povo daquele, mantendo com vinho e sustentando, e 7 dias o judeu come milhão, o judeu come bem. O cara 7 dias numa festa só comendo e bebendo, irmão, Senhor da glória, haja boi para matar e haja vinho para dar para esse povo aí, uma vinha inteira. Então, mas isso é uma representação daquilo que vai acontecer na glória. 7 dias e o povo aqui embaixo 7 anos em tribulação. Você entendeu? E aí então, depois desse tempo aí, Jesus vai vir juntamente conosco aí para o resgate para os judeus desse plano da redenção para eles, tá bom? Deu para entender mais ou menos, né? Deu para entender. Então tá. Se não deu, coloca uma observação aí. Falou, pastor, eu não entendi muito bem. Eu explico de novo de uma outra forma, tá? Então tá. E aqui, ó, agora eu quero ler para você aquilo que está escrito agora sim, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, aí sim entrando, né, na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 3 da palavra de Deus, está escrito assim: será um lugar, aliás, esse lugar, né, vai ser um lugar santo, um lugar de relacionamento com Deus. Deixa eu já ler. Irmãos, agora, se vai ser um lugar santo, o que o pecador vai fazer lá? Não tem o que fazer lá, por isso que ele vai ficar do lado de fora. Aquela pessoa que é rebelde, aquela pessoa que não ama Deus, porque não ama seu irmão, não ama as coisas de Deus, então está em altar só por estar, irmão, desculpa a expressão, até o macumbeiro, se ele quiser, ele pode estar. Mas a questão é se Deus vai aceitar que a pessoa faça ou não. Então, irmãos, esquece, tá? Então, fazer por fazer, irmãos, a questão é santidade ao Senhor. Sem santidade, absolutamente ninguém verá a Deus. Ninguém o contemplará a sua face exatamente como ele é, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, como nós vamos ver ele face a face e ser recebidos por ele. Ninguém sem santidade vai ver ele, irmãos. Então nós precisamos purificar o nosso coração, deixar ele legalzão aqui, pedir para que o Senhor nos ajude. Ele tem prazer em nos ajudar nisso. Você pode ter certeza que para a Nova Jerusalém foi preparada, tá? E olha só, então se é um lugar santo, nossa, coisa velha, pecadora e passada não vai entrar lá. E um lugar de comunhão, relacionamento com Deus. Irmãos, então tem pessoas que não têm prazer em ter comunhão com Deus, porque não adianta eu orar a Deus e amaldiçoar outro. Desculpa, isso é feitiçaria, tá? Porque quando um tempo atrás, irmão, eu só estou dando testemunho, isso traz muita tristeza para mim, tá? Eu vou encerrar com esse testemunho meu. Traz muita tristeza para mim, porque eu sou pastor, sou cristão, né? Mas não foi sempre assim, né? Eu sou filho de pais que não eram cristãos, tá? E esses pais, né? Infelizmente eu era levado quando eu era criança, tá? Em centros de umbanda, né? Centros como a gente fala assim no popular, né? Desculpa a expressão chula, né? Expressão baixa, simples, porque eu sou um cara simples, então, né? Eu uso às vezes assim palavras assim simples e tá. Mas assim, eu ia no centro de macumba, né? E talvez você conheça da mesma forma, né? Mas enfim, eu ia no centro de macumba, me levavam lá, né? Então, mas só que lá, olha só que interessante. Nesses centros aí que eu ia, que eu não estou falando de coisa que eu não conheço, estou falando de coisa que eu fui e frequentei, tá? Nesses lugares aí, irmãos, havia também uma Bíblia aberta, bem no meio assim, havia uma Bíblia aberta. Olha só, uma Bíblia para confundir as pessoas. Então não adianta a gente ter uma Bíblia aberta, irmãos, e fazer obra do maligno. Eu fui evangelizar um tempo atrás no centro espírita. Não vou contar o testemunho todo para você, que eu já contei 100 vezes aqui na igreja. E nesse centro espírita, eu fui bem no dia que baixava o negócio, e nesse dia não baixou nada. Mas nesse centro espírita, onde pessoas invocam Satanás e os seus demônios para confundir pessoas, nesse centro espírita tinha uma Bíblia lá, onde nessa mesma Bíblia, eu fui com a minha, para você ter ideia, e nessa mesma Bíblia as pessoas leem lá salmos, leem provérbios, coisas que não confrontam sua fé, claro, coisas isoladas assim, e leem versículos isolados, aquela coisa que parece até de Deus, assim como pessoas que são do diabo parecem ser de Deus. Nesses últimos tempos, muitos vão se manifestar, então cuidado, tá? Cuidado. Eu estou falando isso porque estamos estudando sobre batalha espiritual na sexta-feira. Estamos estudando também sobre Atos dos Apóstolos, e fala sobre o fim dos tempos, e sobre o plano divino
e nesse tempo que está falando sobre fim de tempos, sobre milênio, tá? Então é muito importante a gente saber disso. Agora eu vou ler para você aqui, agora sim, Apocalipse capítulo 21, verso 3, tá? Diz assim: e eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma palavra de Deus para a nossa vida. Isso é uma palavra de Deus para você que ama Deus, para você que quer se firmar com Deus, se fixar com Deus, para você que tem um plano de um dia estar para sempre com Deus, tá bom, querido? E eu glorifico a Deus. Essa foi a aula nossa de número 6, tá? E a nossa aula de número 7 vem semana que vem, onde nós estaremos dando sequência nessa fala sobre a Nova Jerusalém. Lembrando que você pode procurar esse estudo no nosso YouTube, tá bom? Amanhã você pode procurar estudo bíblico lá, você vai encontrar lá, mas esse estudo ficará gravado no Facebook, tá bom? Com todas essas referências. Lembrando que eu quero presentear você e abençoar você no último estudo bíblico que nós tivemos sobre o plano divino. Se você estiver continuando aí conosco, tá? Nós estaremos, se você pedir, claro, nós estaremos postando no seu WhatsApp. Você põe para mim aqui no meu privado, eu recebo e eu vou... não põe no público aqui não, tá? De repente pode ter alguns contratempos, mas põe no meu privado e você vai, então, vou te mandar para você o estudo bíblico aqui sobre esse, a não ser que você não esteja, não congrega conosco, você coloca o seu WhatsApp e você fala: pastor, manda para mim também, eu vou te mandar para você. A não ser que você não queira, você fala assim: pastor, põe nas suas páginas aí mesmo, a gente assiste daí, a gente ouve daí, a gente lê daí, aliás, não tem problema, eu coloco aí, tá? Então tá bom. Então, a escola bíblica fica por aqui, mas eu quero lembrar você que hoje às 7h30 da noite nós teremos culto da família e um momento maravilhoso da parte de Deus. Estaremos ministrando especificamente sobre família. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser abençoada. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para você. Tenho certeza que Deus tem algo a ministrar ao teu coração hoje à noite às 7h30, no nome de Jesus, aqui na Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evazos, número 21, no bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você é o meu convidado, tá bom? Se você está no Facebook, você não está no meu canal no YouTube, olha, se inscreva no meu canal no YouTube, entra lá, Pastor Paulo Farias, entra lá. Eu tenho vários canais lá, tenho Teologia Simples, tem também Motivando, Edificando Vidas. Eu tenho um canal bíblico, irmãos, só de reflexões, irmãos, muito abençoador. Você pode entrar lá, você vai ouvir reflexões da parte de Deus. Tenho certeza que Deus vai ministrar o teu coração, tá? Sempre gravamos vídeos, enviamos lá para abençoar a tua vida, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vai em paz. Vai em paz, já está aí na tua casa, me perdoa, acostumado com o culto. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, querido. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco. E não se esqueça, continue compartilhando esse estudo bíblico, tá? E não se esqueça também, sábado, né? Quinta-feira teremos você tem um chamado de Deus. Nosso evangelista Felipe Barão está fazendo a campanha abençoada de Deus aí para a tua vida, para abençoar a tua vida, e tem sido bênção para nós. Também no sábado teremos aí o culto dirigido, irmãos, não é o culto só das mulheres. Só as mulheres vão para a igreja sábado? Não, irmãos. Significa que as mulheres vão estar na direção, tá? As mulheres vão louvar, as mulheres vão pregar, as mulheres estão na direção do culto, tá bom? Mas todos nós, claro, vamos estar aqui cultuando. É um culto normal, só que a diferença é que as mulheres vão estar dirigindo tudo o que vai acontecer aqui, tá? Então é isso. E sábado tem o culto dirigido pelo grupo de mulheres, tá bom? E no domingo tem aí um casal abençoado da parte de Deus. São amigos aí amigos nossos também, né? Porque passamos a amar em Cristo, né? Mas ele tem diretamente essa comunhão com o nosso irmão em Cristo, nosso irmão e músico, né? Valdeci Fernandes, amigo diretamente deles, né? Eles vão estar aqui conosco, eles vão ministrar. Irmão, vai ser uma noite de louvor, vai ser uma noite de adoração abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Pensa numa noite abençoada de ministrações enfim, nós seremos grandemente abençoados por Deus através da vida desse casal, tá bom? Através da vida do casal. Eu estou até com o vídeo deles aqui, tá? Tiago Soares e Jaqueline Brandão. Essa dupla abençoada, eles vão estar aqui louvando, ministrando ao teu coração. Pastor, como é que vai ser? Eles vão ministrar aquilo que Deus colocar no coração deles. Eles vão estar debaixo da liberdade do Espírito Santo.
Mas pastor, que tema que é? O tema quem vai dar a eles é o Espírito Santo. Isso é coisa grande demais para eu dizer o que tema é, tá bom? Então Deus vai ministrar o coração deles, eles vão nos abençoar. Irmãos, são pessoas que eles têm trabalho, são cheios de atividades. Ele trabalha muito em seu estúdio, dá aula, enfim. Eles vão estar aqui, irmãos, só para nos abençoar. São pessoas, eles têm CDs gravados, tá bom? Procura lá no YouTube, Tiago Soares e Jaqueline Brandão, procura lá. Você vai encontrar CDs deles, você vai encontrar o trabalho deles e tenho certeza que vai ser abençoador para você, tá bom? E depois desse estudo bíblico, eu vou colocar aqui um link de alguma música deles lá do YouTube, vou colocar aqui para você, só para você, o quanto você vai ser abençoado, só para você ter ideia, tá? Mas até sábado até domingo eu continuo compartilhando, mas sábado vai ter o culto dirigido pelas mulheres, domingo vão estar aqui conosco, né? Tiago Soares e Jaqueline Brandão vão estar louvando a Deus juntamente aqui conosco. Eu convido você e venha e convide outras pessoas também, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós vamos gravar outra chamadinha aqui para isso, tá? Madô, Deus abençoe, Shalom, graça e paz. Até hoje às 7h30 da noite, Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evaso 21, Vila Helena, Sorocaba, Zona Norte. Estaremos aqui para abençoar a tua vida e para estarmos juntos em um momento de comunhão com Deus. Shalom, graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até lá. Fica com Deus. Um abraço a todos que participaram conosco e obrigado pelo carinho, tá bom?